Oi pessoal, tudo bem? Você sabe o que é choque? Quando um paciente está em choque, afinal? Vamos conversar hoje sobre isso? Meu nome é Daniel Pinheiro, eu sou cirurgião e a ideia hoje é falar sobre choque. O que é choque exatamente? Choque é um estado de perfusão tecidual ruim, de má perfusão tecidual. É quando um paciente tem os seus tecidos recebendo sangue com oxigênio de maneira inadequada, ineficiente. Então está faltando sangue, está faltando oxigênio nos tecidos, isso significa que o paciente encontra-se em choque. Mas por que está faltando isso? Dois motivos. Ou tem pouco sangue circulando, então não tem quantidade de sangue suficiente, ou esse sangue está em quantidade adequada, mas ele está mal distribuído por algum motivo. E vamos pensar na primeira causa de choque, a nossa grande causa de choque no trauma, o choque hipovolêmico. Está faltando sangue. Sempre que eu tiver um paciente vítima de trauma em choque, até que se prove o contrário, ele está em choque hipovolêmico. A causa do choque é uma hipovolemia, uma diminuição do volume circulante, ou seja, o paciente está sangrando. Sangrando de algum lugar, ou interno, ou externo, abdômen, tórax, ou às vezes um sangramento externo, muito fácil de identificar. Então, a primeira causa de choque é a hipovolemia, falta de sangue, diminuição do volume circulante. E eu já sei como que eu vou tratar isso aí. Eu vou tratar repondo esse sangue, ou com líquido, com cristalóide, com soro fisiológico, ou com sangue mesmo, tá? Com hemácias mesmo. Então essa é a nossa primeira causa de choque. Segunda causa de choque, que a gente não leva muito em consideração no trauma, porque não é causada pelo trauma, que é o choque cardiogênico. O que é o choque cardiogênico? É um choque de origem cardíaca. O coração não está conseguindo bombear sangue suficiente. O coração tem uma falência na bomba. A bomba cardíaca está falida. Falida no sentido de não estar conseguindo bombear sangue suficiente. Por que isso pode acontecer? Um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Uma área do coração razoável necrosou e o coração não tem força para bombear sangue de maneira que consiga perfundir os tecidos adequadamente. Então, um choque cardiogênico, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque no trauma a gente não espera pacientes infartados, a gente espera pacientes vítimas de trauma. Terceira causa de choque, o choque obstrutivo. Isso é muito importante, porque isso pode matar o paciente muito rápido se a gente não perceber. O que é choque obstrutivo? Como o próprio nome diz, tem uma obstrução. Obstrução ao quê? Ao coração. O coração não está conseguindo bombear sangue, não está conseguindo encher, porque ele está obstruído. E o que mais comumente obstrui o coração no trauma? Um pneumotórax hipertensivo, por exemplo, que vai lá e comprime o coração e não deixa o coração expandir, não deixa a diástole acontecer adequadamente, então o coração não enche, não vai conseguir bombear para frente, então pneumotórax hipertensivo. E segunda causa que mata o paciente muito rápido, tamponamento cardíaco. Você ter aquela camadinha entre as duas membranas do pericárdio, você ter sangue ali, geralmente por um ferimento penetrante no coração, no miocárdio, que vai sangrar, vai começar a encher de sangue a membrana pericárdica, ela é rígida, não vai deixar o coração expandir, então você tem um choque, porque o coração não consegue obstruir, o coração não consegue bombear o sangue, você tem um choque obstrutivo, certo? Quarta grande causa de choque, o choque distributivo. Esse às vezes é difícil a gente identificar, mas é uma causa muito comum de choque. O que significa isso? Você tem quantidade de sangue adequada, mas o sangue está mal distribuído. Choque distributivo pode ser um choque anafilático, uma reação anafilática, alérgica a alguma coisa, pode ser infeccioso, mas no trauma, quando a gente pensa em choque distributivo, a gente vai para o choque neurogênico ou medular, que é aquele choque de origem neurogênica, em que você tem uma alteração neurológica, uma lesão neurológica ou cerebral, ou uma lesão medular, mas de qualquer forma uma lesão central, em que você perde o tônus simpático. Os nossos vasos sanguíneos, todas as artérias, arteríolas, elas têm um tônus, elas mantêm um estado de contração. Se elas perdem esse estímulo simpático, esse estímulo nervoso simpático, elas vão ficar mais dilatadas. Na hora que você pega isso em grande quantidade no nosso corpo, faz com que o sangue fique retesado na periferia. Então o paciente tem uma quantidade de sangue adequada circulando, mas esse sangue está na periferia, mãos, braços, pernas, acaba faltando sangue em tecidos importantes, tecido cerebral, tecido cardíaco, tecido pulmonar, hepático. Então você tem um choque distributivo. Você pode ter um trauma cerebral, um trauma crânioencefálico grande, que você perca esse estímulo simpático, ou você pode comumente num trauma raquimedular, você tem secção de medula, dali para baixo você vai perder o reflexo simpático, você vai perder esse tônus simpático. Então, quanto mais alta for a lesão medular,
maior pode ser o choque. O choque medular dura às vezes alguns minutos, às vezes algumas horas, às vezes é difícil de tratar. A gente vai conversar em outros vídeos como tratar o choque medular. O importante é identificar. E eu já digo para vocês aqui, qual a grande diferença do choque hipovolêmico para o choque medular? Vamos pensar, o choque medular, o choque hipovolêmico, o que está acontecendo? Está sangrando. O corpo percebe que está faltando sangue, o que o coração vai fazer? Vai começar a bater mais rápido para conseguir jogar mais sangue para frente e tentar manter a perfusão adequada, tentar manter a pressão arterial adequada. Então, no choque hipovolêmico, o que acontece? O coração vai estar acelerado. Já no choque medular, a quantidade de sangue é adequada, só que ele está mal distribuído, então o coração não vai ficar tentando bater mais rápido. Porém, a perfusão tecidual está ruim e por causa dessa vasodilatação periférica, a pressão tende a cair. Então, no hipovolêmico, de um lado, você vai ter aumento da frequência cardíaca com tendência à pressão cair, quanto mais grave for o choque, e no outro lado, no choque medular, você vai ter uma frequência cardíaca normal, às vezes até baixa, e uma pressão também tendendo a cair. Entendeu? Então, os 4 tipos de choque, resumindo, primeiro, choque hipovolêmico, que é o causado por um sangramento. Segundo, choque cardiogênico, é uma falência da bomba cardíaca, um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Terceiro tipo de choque, o choque neurogênico ou medular, causado por uma secção na medula, uma lesão neurológica, onde você perde o tônus simpático. E o quarto tipo, o choque obstrutivo, onde você tem uma obstrução à saída de sangue do coração, que pode ser um pneumotórax hipertensivo, um tamponamento cardíaco. Certo? Então é importante a gente entender o que é choque, claro, mas identificar os tipos de choque e saber como tratar. A gente vai conversar especificamente sobre cada um deles nos vídeos subsequentes. Então, se você gostou do vídeo, curte, siga nosso canal, se inscreve na nossa página e até o próximo vídeo, pessoal.